Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do segundo módulo do nosso curso Seguindo Jesus. Aqui nós estamos querendo ouvir as palavras de Jesus, mas não só ouvir, nós queremos entender, não só entender, praticar, transformar isso em estilo de vida. Nós queremos que as suas palavras transformem a nossa mentalidade e nos levem a ser como Ele é. É essa a nossa intenção, por isso você está envolvido em outras práticas importantes. Você já leu textos bíblicos durante essa semana, você fez o seu devocional, daqui a pouco você vai ter um momento junto com um grupo, compartilhando as suas experiências, as suas dificuldades, compartilhando o seu tempo de oração, compartilhando com Deus a vida, aliás, com os irmãos, a vida que Deus tem te chamado a viver. Eu espero que você esteja aproveitando cada uma dessas atividades, a leitura devocional, as tarefas e o momento comunitário. Tudo isso vai ser importante para produzir essa nova vida em você. Nós estamos entrando no Sermão do Monte, agora nós vamos estudar a segunda bem-aventurança. Sabemos que o Sermão do Monte é o discurso mais importante de Jesus. E esse discurso trata sobre a vida como ela é, a vida como a gente está encarando aqui. Jesus não fica teorizando, ele ensina a verdade sobre a vida e a vida verdadeira conforme ele criou para ser. E ele começa o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças. Quem é realmente feliz? O nosso mundo tem a sua lista de bem-aventuranças. Feliz é quem é bonito, feliz é quem é rico, feliz é quem tem poder, quem tem influência, quem pode fazer o que quiser na hora que quiser, quem tem condições financeiras suficientes para tirar aquelas férias, para comprar aquele carro, para ter um bom plano de saúde. E infeliz é todo aquele que não tem, que é feio, que é gordo e tudo mais. A lista de felicidade do nosso mundo nos dias de hoje não é muito diferente da lista de felicidade do mundo de Jesus naquela época. Então, quando Jesus coloca a sua lista de quem é realmente feliz, ele causou um choque nas pessoas. Na semana passada nós vimos: bem-aventurados são os pobres ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós aprendemos que não devemos tomar essa bem-aventurança apenas de maneira natural, como se toda aquela pessoa que seja humilde ou pobre, por conseguinte, tenha o reino dos céus só por causa da sua condição financeira. Não é disso que Jesus está falando. Mas, por outro lado, quer dizer sim que os pobres também são bem-vindos ao reino de Deus, desde que creiam no Senhor Jesus Cristo. A felicidade está reservada para eles, mesmo que eles não tenham dinheiro para comprá-la. Vale para os pobres, vale para os ricos, mas é uma realidade espiritual. A verdadeira felicidade é uma felicidade espiritual que não respeita qualquer tipo de condição humana. Está aí presente para todos. A segunda bem-aventurança que nós vamos ver essa semana diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, o tema da aula de hoje é choro e felicidade, como vocês têm aí no livrinho de vocês. Só para introduzir, alguns anos atrás eu assisti o filme A Procura da Felicidade, que conta a história de um pai de uma criancinha de seus 5, 6 anos de idade. Ele estava passando por uma crise financeira muito brava, e essa crise foi tão grave que acabou destruindo seu casamento. A esposa o abandonou com o seu filho. E ele não tinha dinheiro para nada, ele estava devendo o aluguel, ele teve que sair do apartamento onde ele estava junto com seu filho, morar em alguns lugares que ele alugava por noite, e depois morar em albergue, e teve noite que ele passou dentro do banheiro do metrô junto com seu filho. Esse homem chorou praticamente todo o filme por conta da dificuldade que ele estava enfrentando com a sua pequena criança. Mas no final do filme ele ri, ele sorri, afinal de contas o filme chama A Procura da Felicidade. Sem querer dar spoiler, é isso que acontece. Só que antes de encontrar a felicidade, ele precisou passar pelo momento de dor, de choro e de luta. Um outro filme, na realidade uma animação, chamada Divertidamente, é interessante. Eu gostei demais. Foi feito para criança, mas pelo que eu tenho visto, os adultos têm gostado. E nessa animação, conta a história de uma menininha que mudou de uma cidade para outra junto com seus pais. E a mudança trouxe muita crise para ela. As emoções dela ficaram bagunçadas
e ela tentava esconder a sua tristeza. Ela não queria dar espaço para a tristeza tomar o coração dela, e por conta disso isso trouxe mais confusão emocional para ela. O filme tem a seguinte tese: a tristeza também é um sentimento que precisa ser assimilado, precisa ser vivido para produzir saúde emocional. Isso é verdade, não é mesmo? Só que o nosso mundo não valoriza o choro, não vê qualquer vantagem em chorar. A nossa primeira intenção é não chorar. Não chorar na frente dos outros e dizer pra gente: você está chorando por quê, cara? Você está chorando por quê? Seja forte. A gente diz isso para os outros, a gente diz isso pra gente, e chorar muitas vezes é até motivo de vergonha. Nós não valorizamos o choro. Essa é a nossa tendência, é a realidade, ok? Olha, nós somos ensinados a evitar o choro. Nós falamos para as crianças pararem de chorar. Nós somos incentivados a esquecer os problemas, a não ficar perdendo tempo com isso, com aquilo. Pelo contrário, vai lá, vai se divertir, vai se distrair. A vida é curta, não dá para ficar chorando e perdendo tempo. E aí nós acabamos acreditando numa falácia de que a vida existe para nós termos satisfação. Isso é um problema um tanto quanto grave e nós precisamos ter cuidado com isso. Agora, quando Jesus chega com essa afirmação, felizes os que choram, ela até nos parece ridícula, porque se está chorando, como é que vai estar feliz? É porque Jesus não está falando do momento, tá? Jesus está falando de uma condição, de uma compreensão do choro e da necessidade de chorar. A Bíblia tem dessas. Se você for para Tiago, ele fala para a gente ter por motivo de alegria passarmos por várias provações. Tá vendo? Ele junta a alegria com sofrimento, com dor, com prova, né? A Bíblia faz isso, ela junta as duas coisas. Nós vamos ver em outros momentos isso acontecendo. O salmista começa a sua canção chorando e termina celebrando. Ele fala de choro e ele fala de consolo, de alegria. A Bíblia fala também de transformar o nosso pranto em dança. Essas duas coisas são importantes. O choro é importante, ok? Só que ao invés de valorizar o choro, o nosso mundo, e nós temos essa tendência também de valorizar uma felicidade aparente. Mesmo que não seja real, nós queremos parecer bem para nós mesmos, para os outros. E assim a gente dá um jeito de esconder as marcas de expressão, de melhorar o rosto. Afinal, felicidade atrai felicidade, positivismo atrai positivismo. No certo sentido, isso é real, mas não adianta você tentar ser o que você não é. Se é para ser feliz, precisa ser feliz de verdade, dentro para fora, mas não criar uma aparência de felicidade que seja falsa, que não seja real. E para você ser feliz de verdade, é preciso entender como é que aqueles que choram são felizes, porque são felizes. E essa bem-aventurança nos ajuda demais com isso. Ok? Olha, uma coisa que a gente precisa resolver logo de cara: Jesus não está dizendo que aqueles que choram, por conseguinte, são felizes. Só por chorarem são felizes. Jesus não está nos ensinando a sermos chorões, e quanto mais eu chorar, mais feliz eu vou ser. Bem-aventurado é o que chora, então por que vamos ficar rindo? Vamos chorar para experimentar essa bem-aventurança de Jesus. Não é este o ensinamento de Jesus. Assim como a primeira bem-aventurança, humildade do espírito ou pobreza de espírito, não tem a ver com questões financeiras, o choro aqui não tem a ver com a vida natural apenas, mas especialmente a nossa vida espiritual. Para isso, vamos entrar na aula de cabeça. O choro do bem-aventurado é o choro de quem alcançou profunda convicção do pecado. É importante que você entenda isso. O choro do bem-aventurado é o choro daquele que reconheceu a sua condição pecaminosa. O melhor exemplo disso é o apóstolo Paulo. Ele diz: como sou miserável. Em outras traduções, que miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo dessa morte? Ou quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Paulo
olha para a sua condição e ele diz: com a mente eu sei o que é certo fazer, mas tem uma outra lei que domina o meu corpo e me leva a fazer aquilo que eu não quero fazer e acho que é errado. Então, a minha mente é escrava de Deus, entende a vontade de Deus, mas o meu corpo é escravo do pecado e eu não consigo fazer o que eu quero, o bom que eu quero, e não consigo deixar de fazer o mal que eu não quero. E quando ele percebe essa situação, essa condição, é que ele diz que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Convicção de pecado. Paulo diz miserável. E quando a gente usa essa palavra, a pessoa que está usando essa palavra não está sorrindo, está se lamentando, está chorando. Bem-aventurados que choram quando percebem essa condição. Continuando, o choro do bem-aventurado é o choro de quem sofre também o pecado dos outros, não só o seu, mas o dos outros. Jesus é um ótimo exemplo disso. Quando Jesus foi avisado que o seu amigo Lázaro estava doente, ele não foi imediatamente para curar o seu amigo que ele amava. Ele ficou ali onde ele estava ainda alguns dias, dizendo que Lázaro ia melhorar, né? E depois ele resolveu voltar. E quando ele resolveu voltar, era porque Lázaro já tinha morrido. E Jesus chegou até perto do túmulo, viu a situação de Marta, de Maria, outras pessoas que estavam ali também. E aí aparece aquele famoso versículo: Jesus chorou. Jesus chorou. O próprio Jesus chorando. Mas por que ele chora se ele vai ressuscitar Lázaro em alguns minutos? Eu não sei se você sabia disso, mas Jesus sabia que ia ressuscitá-lo. Não é algo que ele sentiu na hora, era algo que ele sabia que ia acontecer. Quando ele não veio de caso pensado, porque ele já tinha entendimento que Lázaro ia morrer. Tanto é que quando ele decidiu voltar para a cidade de Betânia, ele disse para os seus discípulos: vamos lá ver Lázaro, porque ele dormiu. E os discípulos falam: como assim? Se ele dorme, ele vai ficar bem, Jesus, não vamos voltar. Eles tentaram te matar lá na Judéia, você vai acabar sendo preso, sendo morto, e nós contigo. E aí Jesus falou claramente: Lázaro morreu. E eu louvo a Deus porque eu não estava lá, porque agora, quando nós voltarmos, vocês vão ver, vão entender as obras de Deus. Então, quando ele volta, ele já sabia disso. Ele se dirige ao túmulo, ele disse antes para Marta: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse para Maria: eu não te disse que se você crê, você vai ver a glória de Deus. E quando ele faz a oração, antes de ordenar que Lázaro saia para fora do túmulo, ele louva a Deus dizendo: Pai, eu te louvo porque o Senhor me ouviu. E aí ele continua a sua oração: não estou dizendo isso por causa de mim, mas por causa dos outros que estão aqui, porque agora eles vão poder crer que o Senhor sempre me ouve. E aí ele ordena que Lázaro venha para fora, e Lázaro vem. Por que Jesus chorou? Se ele ia realizar um milagre espantoso daí a alguns minutos, era para ele estar feliz, rindo escondido, como alguém que tem uma surpresa pronta para entregar para as pessoas. E ao invés disso, Jesus chorou. Por que ele chorou? Ele chora porque ele sabe que a morte é o resultado do pecado. Aquelas pessoas que ali estão de face da morte. E a morte é uma realidade que tomou lugar no nosso mundo por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus sofre em ver a morte e sofre perceber que a morte é necessária para que as pessoas possam entender por que precisam de um Salvador. É fato que depois que Lázaro foi ressuscitado por Jesus, muitos judeus creram em Jesus. Porém, outros, diante desse milagre irrefutável, decidiram firmemente que precisavam matar Jesus e também matar Lázaro, porque estava aumentando cada vez mais o número de seguidores. Você entende agora por que Jesus chorou? Ele chora por causa da dureza do coração humano. Ele chora por causa do pecado, da rebeldia contra Deus. Um outro momento, Jesus chorou. Jesus chorou quando estava se aproximando da cidade de Jerusalém, uma das últimas vezes em que ele esteve lá antes da crucificação. Ao vê-la distante, no alto do monte, ele olhou para ela e chorou. E ele não chorou porque ele achou a vista bela, porque ele amava aquela cidade, estava voltando para ela mais uma vez. Ele chorou
dizendo o seguinte: ah, Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintinhos, mas você não quis. E aí ele lança uma palavra de lamento pelo que vai acontecer com a cidade. Ele chora mais uma vez por perceber o pecado da cidade, que em algumas horas, alguns dias, estará rejeitando o Salvador, gritando: crucifica-o, atraindo sobre si toda a maldição dessa morte de um inocente. Então Jesus sofre o pecado dos outros. E esse choro é um choro do bem-aventurado. É um choro altruísta de quem se compadece e de quem quer ver a salvação do outro. Jesus foi bem-aventurado nesse choro. O choro do bem-aventurado também é o choro do humilde de espírito. Eu já disse para você que as bem-aventuranças seguem uma lógica, seguem uma sequência lógica. Para você chorar, primeiro é preciso ter convicção da sua condição diante de Deus. Aquele que se percebe completamente inadequado e dependente de Deus, que em relação a Deus percebe a sua pequenez, como ele é humilde de espírito, é essa pessoa que é cheia do Espírito. Da mesma forma, é só uma pessoa que tem convicção do pecado, que se expressa no choro, ele tem tanta convicção de pecado que o faz chorar, é essa pessoa que será consolada, porque aqueles que se arrependem são perdoados, são consolados pelo perdão e pela salvação. É aquele que chora que depois recebe a alegria do conforto de ter sido salvo. O choro bem-aventurado é aquele choro que encontra consolo na salvação de Deus. E isso é muito importante que você entenda. Só aquele que clama: miserável homem que sou, é que pode dizer também, como Paulo: graças dou por Jesus Cristo. Que miséria a minha vida, vivo escravo do pecado, mas graças a Deus por Jesus Cristo que me libertou dessa condição pecaminosa, de maneira que agora eu não sou mais escravo do pecado, eu sigo a nova lei do Espírito, eu posso fazer a vontade de Deus através do poder do Espírito Santo que habita em mim. Então Paulo encontrou consolo no dia de sua salvação em Cristo, e novamente, toda vez que ele enxerga o seu pecado e o poder que ainda exerce sobre ele, ele encontra consolo na libertação que Jesus Cristo executou e consumou lá na cruz. E aí ele é consolado novamente e se gloria nas suas fraquezas. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Durante essa semana você leu alguns textos, meditou no Salmo 32, meditou em Romanos, meditou em Tiago e também leu um texto de Isaías. O salmista, no capítulo 32, demonstra muito claramente essa dinâmica entre choro e alegria. Ele chora por causa da sua condição pecado, ao mesmo tempo que reconhece que feliz é aquele que o Senhor perdoa o pecado, aquele a quem Deus não atribui culpa. Feliz é aquele que é perdoado. E aí ele se lamenta por causa da sua condição, mas encontra consolo em Deus por causa do perdão de Deus. Romanos 7, como nós falamos, a convicção do pecado vem antes da consolação e da alegria da salvação. E você deve experimentar isso como Paulo experimentou. O grande desafio que eu faço para você é que você não leia a Bíblia apenas como informação. Tudo que você lê pode ser colocado em prática. Foi gente de carne e osso, como eu e você, gente que passou por dificuldades, que escreveu aquilo ali. Paulo sofreu, Paulo se lamentou, Paulo orou, pedindo a Deus para libertá-lo daquela condição de escravidão. E Paulo foi respondido, foi consolado. O salmista Davi orou, buscou em Deus e foi consolado. Jesus orou, chorou e também recebeu alegria. Tudo isso não é para saber, é para experimentar, é para crer e viver. Então que você faça os exercícios de maneira profunda nessa semana. O apóstolo Tiago convida nós trocarmos a alegria pelo choro, trocarmos a dança pelo pranto e nos humilharmos, limparmos as mãos, lavarmos o nosso coração de todo pecado. É isso que ele nos convida a fazer, é se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos para que sejam exaltados. Isso não é um convite falso, isso não é retórica, isso é o caminho da verdadeira felicidade. É este o caminho. Você precisa colocar isso em prática na sua vida. Se eu posso te dar algumas dicas, faça um autoexame. Olha para a sua vida.
No exercício comunitário dessa semana, nós temos 7 perguntas de autoexame que você deve começar a pensar qual é a resposta que você vai dar. Primeira pergunta: o que fiz? O que disse? O que pensei de maneira pecaminosa nessa semana? O que há em mim que me leva a agir desta maneira? Por que me deixo irritar tão facilmente? Por que tenho um temperamento tão mau? Por que não consigo controlar-me? Por que tenho esses pensamentos maldosos, invejosos, ciumentos? O que está havendo comigo? Responda essas perguntas com sinceridade. E diante dessas respostas, você vai entender o porquê o choro espiritual do discípulo, que não deve ser experimentado uma vez, mas quantas vezes forem necessárias para ele poder crescer e ser consolado. O choro espiritual é recompensado com consolo. Antes de terminar, eu preciso dizer para você que há 2 tipos de tristeza. Há a tristeza que vem do mundo e só produz pesar, mas há a tristeza que vem de Deus. E essa não confunde, porque ela nos leva ao arrependimento, à mudança de mente, ao desenvolvimento. Eu não quero que você se torne um chorão por qualquer coisa, mas eu quero que você aprenda a chorar como aqueles que são consolados. O choro que transforma, o choro que lava a alma, o choro que te coloca diante de Deus como um pai que te abraça nos braços, perdoa os seus pecados, sara as suas feridas e te faz ficar feliz novamente. Que essa semana seja uma semana onde você aprenda a chorar pelas coisas certas. Não o choro da reclamação, do descontentamento com tanta coisa que há na sua vida, mas o choro pela sua condição espiritual e a fome, a necessidade que você tem de Deus. O choro de quem é ser igual a Deus. O choro de quem não se contenta com a sua condição, com o tamanho que alcançou até hoje, com a condição da sua vida, com as virtudes que você ainda não tem e que precisa ter, deveria ter. É o choro de quem não se conforma espiritualmente com o pecado, nem com o mundo e quer ser completamente cheio da graça de Deus. Esse choro vai virar completa alegria. Isaías capítulo 53, nós ouvimos falar do servo sofredor. Como ele padeceu, como ele foi desfigurado, como ele sofreu e chorou. Esse texto retrata a vida de Jesus, que sofreu tanto que verteu gotas de sangue pela pele, suou sangue, tamanha era a sua dor. Mas Isaías 53 fala também que ao fim do seu trabalho, ele vai olhar para trás e vai perceber que valeu a pena e ele vai ficar satisfeito. Jesus sofreu, Jesus chorou, mas o consolo de Jesus foi a sua tremenda vitória. O consolo de Jesus é olhar e ver que todo o seu sacrifício, mais do que valeu a pena, trouxe salvação para o mundo inteiro. Que você saiba chorar e que você seja consolado. Deus abençoe a sua semana.